Simon, que avaliação nós podemos fazer da chuva do final de semana aqui no extremo oeste? Bem, foram chuvas em volumes bastante significativos, né? Muito além daquilo que nós esperávamos no primeiro momento, nos surpreendeu a EPAGRE, surpreendeu os outros órgãos também que previam alguma chuva, porque a chuva que nós tínhamos previsto não era nesse volume, pelo menos não no início de semana. Depois, à medida que o tempo foi correndo, a gente verificou então que os volumes seriam um pouquinho maiores. Mas a surpresa, quando ela é uma surpresa boa, isso nos alegra bastante, porque ela veio a atender os municípios que careciam mais da chuva, os municípios mais próximos ali ao Vale do Rio Uruguai, como Itapiranga, São João, Tunápolis, Santa Helena e Porã do Oeste, que a gente não tinha tido volume de chuva significativo até então e que as perdas nas lavouras, principalmente lavouras de milho, fumo, a perda com as pastagens tinha sido bastante grande. Agora esses municípios foram melhor atendidos. Já os municípios mais da região ao norte, a fronteira, eles tiveram volumes de chuva um pouquinho menores, mas esses municípios tinham tido chuva em outros períodos. Então, nos surpreenderam positivamente. Obviamente não são volumes suficientes ainda para atender a demanda, a necessidade que nós temos aqui para suprir o volume de água nos lençóis freáticos. Então vai haver ainda a necessidade de algum outro transporte de água por parte dos municípios aí na região, deve estar ocorrendo. Não consegui levantar essa informação precisamente, os nossos colegas estão adiantando essa situação no dia de hoje, mas são chuvas que vêm em boa hora, em momento oportuno, até mesmo para que os agricultores possam fazer o plantio da safrinha agora, disponibilizando então, desde que tenha disponibilidade de sementes para fazer isso. Bem, o mês de dezembro, como tu bem colocastes, é um mês em que nós temos expectativa de volumes de chuva próximos à média climatológica, inclusive um pouquinho superior. Então é o momento ideal para aquele agricultor que tem a sua cisterna, a sua caixa que consegue fazer a captação e reservação de água, aproveitar-se desse momento para fazer a sua reservação. Por outro lado, também há um programa emergencial agora do governo do estado que também financia a aquisição de cisternas para qualquer linha de agricultor, que é o programa Menos Juros Emergencial, que passa a vigorar, é importante que se diga, nos municípios onde nós já tivermos a situação de emergência homologada, mas que permite também ao agricultor construir e tentar se livrar de maneira mais definitiva desse problema aí de falta de água. A cisterna sempre é uma das melhores opções, porque ela capta qualquer volume de chuva. Se nós tivéssemos volumes de chuva, citamos o caso de Dionísio Cerqueira, de 16 milímetros, já começa a haver uma captação de água mesmo com volumes bem baixos. E por falar nessa situação de fornecimento de água no interior, consumo humano, consumo animal, para a própria lavoura, como é que está essa situação no momento aqui no extremo oeste? Bem, até o final de semana, antes das chuvas, né, nós tínhamos mais de 2.000 famílias sendo atendidas pelas prefeituras, pelos municípios, enfim, aí no abastecimento de água. A maior parte delas ainda para dessedentação animal, mas muitas delas inclusive para consumo humano. E aí tem uma dificuldade porque não é tão fácil conseguir água para consumo humano. Com as chuvas agora do fim de semana, a expectativa que nós temos, e esse levantamento nós ainda não fechamos, mas até o final da tarde, que é o prazo que nós demos para os nossos colaboradores dos municípios nos passarem, nós teremos esse levantamento também fechado, para ver quanto nós já conseguimos amenizar dessa situação. Mas a nossa expectativa é que um número bem significativo, né, bem superior à metade, inclusive, daquilo que estava sendo realizado, seja diminuído nessa ocasião, em função de que as chuvas foram suficientes aí ou para abastecer cisternas ou até mesmo para repor, em alguns casos, alguma água dentro dos rios que estavam completamente secos, alguns inclusive com mortandade muito grande de peixes, que é um problema ambiental grave e sério também.